O euro, 200,482. Escudos na altura. Esta moeda entrou na nossa vida um pouco quase sem bater à porta, mas hoje faz parte dela e mudou radicalmente a economia portuguesa. É sobre isto que vamos pensar hoje. A moeda única é um dos grandes momentos da construção europeia. Atualmente existem 13 membros na zona euro: Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal. Também usam o euro o Mónaco, São Marino e o Vaticano, além da adesão informal de Andorra, Montenegro e Kosovo. Para integrar a zona euro, as economias dos países candidatos tiveram de cumprir vários critérios nos domínios de inflação, déficit e taxas de juros. Portugal chegou ao topo da pirâmide, ou seja, ao reconhecimento de bom aluno, quando foi capaz de cumprir as metas para aderir ao sistema monetário europeu e depois à entrada no euro. Os primeiros anos da adesão foram excepcionais. 5,7% de crescimento do rendimento de cada português durante o período 1985-91, mais do dobro da média da União Europeia. De 91 a 2001, o ritmo abranda e somos ultrapassados pela Irlanda e Espanha. O período 2001-2005 é já de descalabro na competitividade, ficando Portugal no último lugar da tabela e com um crescimento nulo. O fosso para aqueles que eram os países mais pobres, tal como nós, Irlanda, Espanha e Grécia, é agora cada vez maior. O que teve o euro a ver com isto? Teria sido melhor se não tivéssemos a União? Se não vivêssemos dentro da moeda única? Quando chegou a hora de mudar de moeda, muitos portugueses temeram, mas a verdade é que a etapa foi bem sucedida, quer aqui, quer nos restantes 12 países da zona euro. Agora é mais fácil fazer negócios e viajar, a taxa de juro e a inflação estão mais controladas e as contas do Estado permanentemente vigiadas. Mas há outras equações a ter em conta na economia. O euro, para lá da comodidade que dá aos cidadãos. Se calhar os mais novos não se lembram, mas antes nós, para viajarmos com escudos, tínhamos sucessivamente de trocar a nossa moeda, que não era exatamente uma moeda muito forte, e portanto havia um incómodo associado a isso que hoje desapareceu. O euro, a nossa moeda, é aceita em qualquer ponto do mundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, as empresas, para exportar, e grande parte da nossa economia é exportadora, tinham enormes riscos associados à exportação, porque com as flutuações do escudo, muitas vezes perdiam muito dinheiro nos preços que tinham fixados para as exportações. Em terceiro lugar, convém lembrar também que sem o euro nós não teríamos a descida brutal que houve das taxas de juros, do nível das taxas de juros, e que beneficiou por igual empresas, cidadãos, famílias e o Estado português, com a dívida que tinha acumulado. Por trás do aspecto um bocadinho especializado das finanças, da moeda, dos câmbios, havia uma aposta, isto parece um bocado, no povo português de ser digno de uma moeda que não fosse inflacionária. Mas para isso como é que se podia fazer? Tinha que se partilhar. Porque, bom, podia haver muita confiança no Primeiro-Ministro, infelizmente havia na altura, mas depois podia haver outro Primeiro-Ministro, se calhar a perceber menos de economia, que podia estragar. E, portanto, ao haver o Sistema Monetário Europeu, de facto, nós estávamos a entrar no euro. Lembro perfeitamente da primeira reunião da Concertação Social, quando o Primeiro-Ministro disse que realmente a inflação era agora a nossa principal, o nosso principal objetivo, e se chegou à conclusão que se cria um indicador, um objetivo para 92 a um dígito. Enfim, não houve gargalhadas, naquela altura não se ria tanto como agora, se calhar, mas a verdade é que foi uma surpresa. E, portanto, a ideia era transformar a luta contra a inflação numa batalha de todos, porque a inflação é um imposto injusto. Não sei se consigo aqui dar a ideia de que se estava a fazer isto para todos os portugueses, para os empresários, sem dúvida, mas também para os trabalhadores. Porque, na verdade, a inflação era uma herança da tal má política económica que eu lhe falei há pouco, quando nos afastámos da Europa em matéria económica, depois de nos teres aproximado durante o chamado milagre económico português dos anos 60. Vozes mais catastrofistas, acho francamente que desapareceram. Seria interessante, por exemplo, num programa como este, ver como é que o PCP avalia a adesão, porque na altura pareceu o mais crítico,
manteve durante muito tempo um discurso bastante negativo. Deixei de ouvir falar nisso há muito tempo. Seria muito interessante ver como aqueles que na altura tinham uma opinião mais negativa avaliam a coisa hoje e levá-los a dizer, 20 anos depois, se o passo foi ou não foi bom, ou se achariam que o melhor era não ter dado. E sobre a questão da adesão de Portugal à moeda única, eu considerei na altura e continuo a considerar que foi um dos passos mais negativos da política económica portuguesa dos últimos 15 anos. Qual era a motivação estratégica da criação da moeda única? E a motivação estratégica era criar as condições que pudessem conduzir, ou melhor, que forçassem a orientação da União Europeia para uma união política, o que me parece que é absolutamente desadequado, porque os povos europeus têm séculos de identidade própria e seria extremamente difícil, eu diria que provocaria eventualmente convulsões bastante graves se houvesse a tentativa prática de criação de uma união política. Eu acho que a moeda única em si próprio é um projeto que não tem grande coerência, porque no fundo tenta aplicar para os países que fazem parte da zona euro uma política monetária única, necessariamente, a economias muito diferenciadas e que têm tempos e capacidades de reação muito diferenciados. Portanto, mesmo na sua filosofia, digamos, o projeto, a meu ver, é incoerente. A União Europeia, os países da União Europeia e em particular os da zona euro não formam aquilo que se chama uma zona monetária ótima e só numa zona monetária ótima é que faria sentido uma política monetária única. Portanto, é incoerente. Em particular no caso português, essa incoerência revela-se muito mais nitidamente e, portanto, por maioria de razão, dada a debilidade da nossa estrutura produtiva e principalmente a debilidade em termos do impacto da globalização, é evidente que menos sentido ainda fazia a adoção de uma moeda comum aos outros países. Depois do euro, todos nós, quem tiver dívidas, tem dívidas em euros, não é? Ou seja, se saíssemos do euro, a primeira coisa que aconteceria, é óbvio, seria uma desvalorização muito forte da moeda, porque é claro que se saíssemos, não saíamos por sermos um país mais estável, mais próspero, mais credível para os mercados financeiros do que estando no euro. Isso acho que é claríssimo. E, por consequência, teríamos uma quebra enorme da moeda, ou seja, uma apreciação enorme do valor dessas dívidas e acompanhada de uma subida de taxas de juros. Portanto, imagine o panorama que isto dava, desde as famílias às empresas ao próprio Estado, era realmente catastrófico. A generalidade dos países da União Europeia foram penalizados com o euro, embora a economia portuguesa tenha sido aquela que mais foi penalizada. Isto constatado por estudos credíveis de instituições internacionais. Portugal foi, sem dúvida nenhuma, o país que está hoje na zona euro que mais beneficiou com essa decisão. Não tenho dúvidas algumas em relação a isso, inclusivamente por esse efeito de riqueza automática que foi transferida para as famílias, para as empresas e para o próprio Estado, porque os seus encargos financeiros reduziram brutalmente e o seu rendimento disponível nasceu assim do zero, quase que por magia, não é? Mas a resposta é não. Claramente, se há um culpado pela situação por esta maldição de crescimento que nós vivemos na última década, temos que olhar primeiro para nós, depois para o espelho e depois, eventualmente, encontrar outros responsáveis que não estes, não é? Nós tivemos o benefício, que para nós foi enorme, porque tínhamos taxas de juros muito altas, portanto foi o enorme benefício da descida das taxas de juros, da estabilidade cambial, da abertura a fontes de financiamento que antes eram impensáveis, precisamente porque não existia o euro, haveria risco de câmbio, por exemplo, todo o funding dos bancos era impossível ser feito em moeda estrangeira, porque o risco de câmbio tê-los ia levado à ruína, ou a eles ou aos utilizadores do crédito.
Os critérios para Portugal entrar na moeda única continuam ativos e a fazer parte do nosso dia-a-dia. Um dos mais importantes é o do déficit público abaixo dos 3% numa primeira fase, mas tendencialmente 0% dentro de poucos anos. Essa visão quase impossível de concretizar faz parte das atribuições da Comissão Europeia para ajudar o Banco Central Europeu a evitar que eleitoralismo ou populismo criem espirais de gasto público que potenciem elevados níveis de inflação e consequentes altas taxas de juros. Portanto, não é uma deriva perigosa dos neoliberais de direita pedir finanças públicas saudáveis, ou seja, o cumprimento desses critérios do Pacto de Convergência, é até uma questão de solidariedade e de justiça social. A gente ter a certeza que tem um Estado que está preparado nos próximos 20, 30, 40, 50 anos, dotado de meios financeiros para que quem fica desempregado aos 50 anos não seja empurrado e condenado à sua própria sorte, para que as pessoas que estão marginalizadas digamos, neste processo do progresso do país, também elas tenham que viver na rua e num sistema que não é certamente o nosso, europeu, e essa é a melhor das razões, se outras não houvessem, para que as nossas finanças públicas estejam de uma vez por todas equilibradas. Não é Bruxelas, não é o Pacto de Estabilidade, somos nós próprios e são os nossos filhos. O movimento sindical, até que inicialmente foi contra os critérios ditos no Maastricht, nomeadamente a regra dos 3% no déficit público, hoje tem uma aceitação dessa meta, mas dizendo, bem, deveria haver exceções quando estivesse em causa, de facto, a necessidade de promover o desenvolvimento para combater o déficit. E aí achamos, de facto, há claramente um erro na abordagem da Europa da situação dos países. Como também achamos que há claramente um erro quando, em termos europeus, a política do Banco Central Europeu está apenas ligada ao controle da inflação e ignora completamente a dinâmica e a importância do crescimento económico e do emprego. Para tentar aguentar, digamos, a economia em patamares absolutamente insustentáveis, ou melhor, insustentáveis na perspectiva das necessidades de Portugal, o que é que tem estado a ser feito? É cortar nos salários, é cortar na proteção social, isto é, Portugal perdeu os instrumentos da política monetária e da política cambial, na prática perdeu também com o Pacto de Estabilidade e Convergência grande autonomia em termos de política orçamental e só resta a chamada política de rendimentos e preços. Isto é preciso cortar nos rendimentos, é preciso cortar nos salários, é preciso cortar na proteção social. A obsessão pelos números, eu acho que tem que ser outros números, não têm que ser os números do Pacto de Estabilidade, porque os números do Pacto de Estabilidade é como aquelas multas de velocidade. Com certeza que às vezes uma pessoa que está a andar a 40 a hora está a correr a pôr mais perigo às pessoas do que uma pessoa que está a andar a 60 ou a 70. Não estou já a falar de certos excessos. Mas, portanto, dentro desta margem, há margem para erro e é normal. Portanto, eu estar a meter-me nos números é estar a fazer de tabelião. Isto não são problemas de tabelião, são problemas de constituição fiscal. E enquanto os contribuintes não mostram consciência de que a despesa são eles que a pagam, então, nessa altura, nós podemos tolerar muito mais desperdício do que seria o caso se, como noutros países, houver chamadas constituências, é uma palavra nova agora, que são grupos de cidadãos que dizem, não, mas espera aí, tem a certeza que essa despesa é necessária? Boa noite. Foi uma verdadeira corrida ao multibanco. Milhares de portugueses afluíram hoje às caixas para levantar os primeiros euros. Este é o motivo que me cá atrás. E o que é que acha? Acha que isto é confuso? Como é que se está a sentir no primeiro dia do euro? Agora vai ter um bocadinho de dificuldade, mas como eu sei ler um bocadinho, eu vejo pelo livrinho. Euros para pagar a renda só amanhã. O aviso foi feito por um funcionário do banco. É ali àquela porta, pensamos que podemos atender aí umas 100 pessoas. Daí para a frente não garantimos atendimento. Porque cada pessoa é um caso. E a quantidade em euros? É o que quiserem. É uma fatejada qualquer isto. Toma nada. Que é, não temos capacidade de resposta naquilo que nos metemos. Trabalhar, que trabalhar, precisamos das moedas. moedas. Precisa de moedas para começar a trabalhar e não há. 2002 é um ano que também entra na história por outras razões.
A 17 de março de 2002, Durão Barroso era eleito primeiro-ministro de Portugal. Eleições legislativas antecipadas por causa da demissão de António Guterres após as eleições autárquicas que deram a vitória ao PSD. Em outubro, ataques terroristas voltam a dominar a atualidade internacional e nacional. Um atentado na estância balnear de Bali, na Indonésia, provoca cerca de 200 mortos, entre os quais cidadãos portugueses. A 24 de outubro de 2002, 60 terroristas chechenos invadiam um teatro nos arredores de Moscovo. Do grupo de terroristas faziam parte viúvas de combatentes chechenos que fizeram cerca de 100 reféns. Dias mais tarde, militares russos tomavam de assalto o teatro, causando mortes entre os terroristas e entre os reféns. Em novembro de 2002, rebentava um dos maiores escândalos nacionais, o denominado caso Casa Pia. Crianças desfavorecidas, internadas na instituição, seriam abusadas sexualmente por adultos, entre os quais algumas figuras públicas com a conivência de funcionários e dirigentes, alguns deles também envolvidos nos abusos. Um caso ainda em julgamento. Os anos da Revolução colocaram Belmiro de Azevedo na liderança da SONAI. 10 anos mais tarde era já uma figura de destaque com assento no lobby de empresários europeus que defendia a criação de uma moeda única. O seu grupo tinha uma missão global e o ritmo dos negócios respirava uma lógica de internacionalização. Propusemos-lhe que nos mostrasse o berço de onde nasceu a SONAI e a partir da qual fez o mais forte e internacional grupo português. Quando cheguei cá, portanto, no dia 2 de janeiro de 65, este edifício já tinha praticamente este aspecto, o território houve muitas aquisições, porque isto era só esta fábrica, mas curiosamente esta fábrica era mais global que podia ser numa altura em que havia muito protecionismo, direitos de importação e flutuações cambiais, portanto todas aquelas coisas que normalmente são o contrário de um ambiente monetário estável e entusiasmou-me. Então tinha outra coisa, era uma fábrica, era quase um nado morto. A fábrica nasceu e praticamente morreu e eu tive aqui a ocasião de fazer uma das coisas que cito muitas vezes, que é recriar, portanto, a tal destruição criativa do Schumpeter, e isto aconteceu aqui. Esta fábrica foi inaugurada em 61. Esta máquina também tem outras características interessantes. Esta máquina tem 60 anos de construção, mas foi sistematicamente renovada em modernização tecnológica, técnica, de software, de modo a ser tão moderna e tão eficiente como uma fábrica de hoje em dia. Os números mostram até que ponto a SONAI cresceu. Na data da adesão, o grupo já faturava 30 milhões de euros, a que não era indiferente o novo elan trazido pelos negócios dos continentes, inaugurados na época. O número de colaboradores era já de 380, espalhados por 29 empresas. Mas veja-se o salto abissal em 10 anos. Praticamente 20 mil colaboradores e número de empresas a multiplicar por 10. O volume de negócios cresceu na proporção correspondente. Finalmente, 2006. A SONAI opera a separação dentro do grupo de uma empresa de que é líder mundial, a SONAI Indústria, produtora de aglomerados de madeira. O número de colaboradores global da SONAI torna-no o maior empregador português, com mais de 30 mil na SONAI SGPS, a que há a juntar os da SONAI Indústria. O volume de negócios cresce em flecha, cumprindo a promessa feita por Belmiro e que parecia irrealizável ainda há meia dúzia de anos, chegar aos 1.000 milhões de contos, ou seja, aos 5.000 milhões de euros. O líder da SONAI fez sempre questão de crescer internacionalmente, ao mesmo tempo que se envolvia na luta política pela moeda única. Desde praticamente o início, fundou-se uma associação chamada AUMA, que era a Associação para a União Monetária, Económica e Monetária da Europa, e eu era o representante português, que se chamava o administrador português, e foi para dar sequência ao projeto de ligação. Foi, de certo modo, a segunda fase do lançamento da Europa Unida, que tinha como sponsors principais o Giscard d'Estaing e o Helmut Schmidt. Com a rejeição da OPA da PT ainda na memória, Belmiro explica porque é contra a ideia de defesa dos campeões nacionais, que considera ser uma forma de protecionismo com pouco sentido. Discute-se muito essa teoria agora
é preciso primeiro ter campeões nacionais e depois é que se pode ter campeões globais. Eu discordo totalmente disso, porque há muitos exemplos. Uma empresa nasce logo, tem que nascer com a ambição global e até pode nascer fora do país já à partida. Depois o ser campeão nacional é um bocado perigoso, porque isso dá um bocadinho de discurso protecionista. Portanto, corre-se o risco de, quando se passa a mensagem de estar a proteger um campeão nacional, é um contributo negativo para que essa empresa continue a lutar. Se é protegida, fica bem em casa, ganha dinheiro. E, portanto, nós aqui temos a ideia que não queremos a proteção nacional, nós queremos a concorrência global o mais depressa possível. Retirar poderes à comunidade na zona da competição, da concorrência, acho que é mau, porque, apesar de tudo, a comunidade europeia tem demonstrado que faz leis muito melhores e muito mais depressa e que também resolve melhor do que as autoridades locais. Sistematicamente, praticamente sem exceção. Outro ponto cada vez mais polémico face às ideias francesas é a da crescente vontade de que o Banco Central Europeu seja mais permeável às decisões políticas conjunturais. O empresário não gosta dos excessivos gastos do Estado e está naturalmente contra esta perda de poder da instituição que controla as taxas de juros na Europa. O problema é que os governos locais, como já perderam muitos poderes, não é? Andam-se a agarrar a poderes finais, e com a discussão que ainda hoje vem nos jornais tem a ver com alguma influência política no Banco Central Europeu, que não é o modelo que foi adotado, mas as pessoas gostam de mandar e, portanto, ainda de alguma maneira, as políticas económicas locais, porque a maior parte destes discursos tem a ver com um certo país, porque na generalidade, quando as pessoas falam, sabem que o espaço económico é desde 92, fundamentalmente europeu, pelo menos. E a partir daí vai-se para o resto do mundo. E curiosamente, embora hoje se fale muito que o euro está sobreavaliado em relação ao dólar, e portanto isso obviamente pode criar problemas de competitividade. Mas o que é certo é que, praticamente com uma inversão, o euro quando foi lançado, se bem que a relação era para aí 1,20, um euro valia 1,20, depois chegou a valer 80 cêntimos do dólar, portanto aí veio para trás, uma variação de entre 40% a 50%, e agora deve estar 1,30 qualquer coisa. Apesar disso, as pessoas, por causa disso, se quiser, tiveram que melhorar de tal modo a sua produtividade e o seu marketing, etc., que continua a Europa a ser a fonte de exportações maior em todo o mundo. Portanto, há algumas razões de crítica. Seria mais cómodo para muita gente, e foi das últimas declarações que foram feitas, é que o euro está muito forte e, portanto, prejudica as exportações do espaço europeu, nomeadamente da França. Mas o que é certo, isso sempre foi assim e nós sempre crescemos. E, portanto, se a pessoa se acomoda e tem uma boleia de desvalorização, por exemplo, digamos, são aqueles concertos, reparações que antigamente também se faziam, eram desvalorizações que depois, na prática, podem desencadear, noutros espaços monetários, desvalorizações competitivas. E a Europa viveu muitos anos disso. Desvalorizava a Finlândia, depois era a Grã-Bretanha, depois era a França. A França, logo no início em 57, mal tinha assinado o contrato, desvalorizou o franco francês 2 vezes, não é? Portanto, quando o país pode fazer o que quer, o país do lado não gosta, não é? E repete a brincadeira. A SONAI está cada vez mais global. Se não for com boas políticas nacionais europeias, Belmiro tentará encontrar políticas amigas dos seus novos investimentos noutros pontos do globo. O Farol de Lessa permite-nos ainda fazer uma síntese muito interessante. Está junto a uma refinaria, daqui vêm-se os aviões a aterrar no aeroporto de Pedras Rubras e temos o Porto de Leixões bem ali atrás. É um ponto crucial para a estratégia de internacionalização da economia portuguesa. É por aqui que se joga muita da globalização e, dizem a maioria dos especialistas, temos o euro a nosso favor nesse contexto. O
retrato da economia portuguesa após a adesão pode traduzir-se facilmente neste quadro. Quando entramos na União Europeia, o saldo entre exportações e importações ainda era positivo para a economia portuguesa, mas com o aumento do poder de compra e descida das taxas de juro, a sedução pelos novos produtos criou um enorme rombo comercial que todos os anos se agrava. Os setores tradicionais, expostos a muito maior concorrência e a que não foi também indiferente a maior globalização dos mercados, sofreram uma natural, mas significativa subida dos salários para a qual não estavam preparados. Faltava valor, design e inovação nos produtos vendidos, a esmagadora maioria dos quais sem marca. O resultado está à vista. Temos alguns grupos fortes à escala europeia, mas um enorme pelotão de empresas tradicionais com dificuldade de reconversão e a gerar desemprego. As grandes empresas, aqueles que estavam e estão hoje na Primeira Liga, claramente que venceram. Globalizaram-se, ganharam mercados, conquistaram uma escala que não tinham e esses vão bem, voaram e competem, alguns deles tornaram-se, como se sabe, líderes mundiais nos seus setores. Depois há uma outra economia que essa tremeu, sofreu um forte abanão com o derrubo dessas barreiras alfandegárias e de política económica e voltaram numa segunda fase já mais recente com a globalização, a abertura, entrada sobretudo no sistema de mercado livre de países gigantescos com um perfil de especialização que estavam muito próximos do nosso, mas o país hoje é muito mais desenvolvido do que era antes de existir essa liberdade de comércio e essa liberdade de circulação de bens e de capitais. Eu sempre fui contra a entrada no euro, pelo menos na fase que na altura se previa que ia ser prolongada, de ajustamento da nossa estrutura produtiva às modificações que já se conheciam suscitadas pela globalização, para a entrada de novos países no comércio internacional e, portanto, sempre achei que era prematuro entrarmos. E julgo que esse é que foi fundamentalmente o problema, termos decidido logo de início que íamos entrar sem atendermos de facto a que eram as nossas realidades e o que era a presumível evolução do mundo em termos comerciais, como na realidade foi. Num período de 5 anos, a moeda única revalorizou-se em relação ao dólar 36%. Isto é, as exportações portuguesas, os produtos portugueses para exportação, ficaram, por efeito meramente cambial, 36% mais caro que os produtos de países que têm a mesma estrutura de produto, idêntica estrutura produtiva e idêntica estrutura de produções, de exportações, como por exemplo a China, a Índia e muitos países asiáticos, que têm as suas moedas ligadas ao dólar, as nossas produções, só por efeito da política monetária, das taxas de juros, ficaram 36% mais caras. Isto é impossível em 5 anos que haja uma deterioração da nossa competitividade. Em 36% é impossível combatê-lo com aumentos de produtividade que ainda por cima não têm existido. O grande problema da moeda única foi ter dado um sinal macroeconómico às empresas para se virarem mais para o mercado interno e menos para o mercado externo. A adaptação à globalização faz, pelo contrário, abrindo a economia para outros mercados, até inclusivamente para outros mercados que não a Europa, porque a Europa hoje, para onde se dirige a maior parte das nossas exportações ainda, é paroquial em termos mundiais. O que nós temos que conquistar é mais mercados. E o sinal para fazermos isso seria justamente o contrário do que fizemos com a adesão ao euro. Nós estamos a exportar excessivamente para aquela que é a área do mundo em menor crescimento. Talvez o Japão esteja também com dificuldades similares. Eu espero que haja a possibilidade de alguma reorientação e que portanto, mercados como a Europa Central e Leste, Estados Unidos, o mundo asiático, o próprio mundo árabe, ganhem aqui outro peso. Porque esse é um dos pontos fracos da economia portuguesa. Os números comprovam o que diz Daniel Bessa. Enquanto a zona euro terá um crescimento, nas previsões da Comissão Europeia, próximo dos 1,8%, a China chegará aos 9%, os Estados Unidos rondarão os 2,7% e mesmo o recessivo Japão somará 2,4%. Globalmente, a economia mundial terá um acréscimo de riqueza de 4,3%. A par deste dado, detecta-se que um dos problemas que mais aflige a economia europeia é o do custo dos salários por comparação aos outros blocos mundiais.
No caso português, esse balanço é particularmente grave nos últimos 10 anos, já que a produtividade não acompanhou o crescimento salarial, o que colocou Portugal no topo da perda de capacidade concorrencial da União Europeia há 15. Uma coisa que neste momento não deixa a menor dúvida é que para que o mercado de trabalho responda bem, para que haja possibilidade de aumentos de produtividade e de salários e de emprego, o mercado de trabalho tem que ser muito mais flexível. Quer dizer, por exemplo, as negociações salariais a nível de setor. Quando nós estamos a perceber, e já estamos há muito tempo, que a economia precisa de melhorar os níveis de produtividade, mas a produtividade não melhora ao mesmo tempo para toda a gente. Quer dizer, tem que se estimular exatamente as empresas e os trabalhadores que têm mais formação, mais capacidade de inovação, uma série de coisas dessas, que essas sim tornam-se mais rentáveis e devem ter um aumento salarial mais alto. Não é possível cuidar da Europa como uma comunidade, respeitando os povos apenas olhando a componente económica. E, portanto, há aí grandes desafios. É preciso, na discussão sobre as questões económicas e, em particular, macroeconómicas, convocar as outras componentes. Como é que conseguimos o equilíbrio com o social, com o ambiental e a partir daí, como é que se definem opções que não sejam destruidoras desse equilíbrio, não é? Que nada disto significa pior situação para os trabalhadores. Eu acho que, pelo contrário, é muito mais estimulante e, no limite, vai ser muito melhor a vida dos trabalhadores se perceberem isto e se aderirem a isto. O que é realmente mau para os trabalhadores é estarem num enquadramento e a exigirem condições de um outro que já não existe. Isso é que não dá. A Europa vive uma situação difícil, portanto, a Europa construiu, digamos, uma situação económica e, mais do que um modo, um nível de vida que são hoje muito difíceis de sustentar. Há uma dinâmica nova, há uma de confronto, de conflito e que vai provocar movimentações sociais fortíssimas. Eu penso que alguns destes problemas políticos, a primeira resposta vai estar inevitavelmente e, como sempre, na movimentação social. Essas mudanças vão criar aqui áreas de desconforto. É provável que os Estados tenham que recuar um bocadinho em algumas funções. As pessoas vão ser empurradas em maior medida, digamos, para dependerem do emprego que conseguem, do salário, do valor que geram e menos dependentes, portanto, da área das prestações, do apoio público e das prestações sociais. Portanto, o modelo está sob pressão. O Europa Aqui Tão Perto esteve no entreposto do carregado para conhecer melhor alguns dos momentos fundamentais da empresa nos últimos 20 anos. Quando foi a preparação para a entrada no mercado único, em Portugal há um problema de ajustamento de contexto, em que houve uma crise, uma retração forte na economia e ficamos sem clientes e fomos para a Espanha a tentar repor o volume de vendas e ganhar margens. Isto foi em 85, 86 e é a forma que nos empurra a trabalhar no mercado ibérico. Nós não temos uma estratégia pan-europeia, não temos uma estratégia ibérica, mas a possibilidade deste alargar de mercados permite às empresas que tenham produtos e processos capazes de o fazer, uma oportunidade que não surge facilmente. No entanto, mesmo com uma estratégia fora de um mercado único europeu, a adesão à União foi fundamental. Levou-nos à consciência de que era necessário criar uma larga equipa de gestão. Isso não era tão claro antes da entrada da Comunidade Europeia, mas depois, sim, nos anos 90 tornou-se muito evidente.
E o trabalho que vê hoje é resultado não de 1 ou 2 gestores, mas de uma larga equipa de gestão que tem sabido adaptar-se e qualificar-se quando nem o setor universitário, nem o Estado, nem a administração pública preparou gestores para gerir a cadeia de abastecimento. Portanto, Portugal ainda hoje não tem licenciaturas estruturadas para a área de logística ou da cadeia de abastecimento, quando há países que há 40 anos que têm formações superiores nesta matéria. Nós, em 82, criamos o primeiro centro de formação profissional para motoristas, antes mesmo da entrada na Comunidade Europeia. E entendíamos que essa era a vantagem competitiva do nosso setor, era sermos capazes de ter qualificação para analisar e para trabalhar com multinacionais. Depois do desafio da adesão de Portugal à União Europeia, como foi encarada pelo grupo a introdução da moeda única? O nosso negócio com faturações feitas para outros países que não seja Espanha é menos de 5% do volume de negócios. Daí que o câmbio, propriamente dito, a moeda no contexto de câmbio, não tenha tido um impacto relevante. Teve no contexto das variações que havia entre Portugal e Espanha, isso sim, havia um contexto complexo e a ideia do euro é claramente uma vantagem interessante de simplificação, de operacionalidade e de redução do risco. Simultaneamente a isso veio um fator relevante que foi a baixa das taxas de juros pela credibilidade que o euro tem no mercado internacional. Com ou sem a ajuda do euro, a grande aposta de José Luís Simões é nas pessoas e na competitividade. Portugal precisa de ser mais competitivo. Temos uma vantagem competitiva sobre muitos outros, temos as fronteiras mais antigas da Europa e às vezes tenho dificuldade em compreender como há tanta preocupação de vender à China quando não somos capazes de vender na Galiza. E então porquê é que não somos capazes de vender na Galiza? Nós vendemos. Há que ir ao mercado, não copiar o que estamos a fazer em Coimbra ou no Algarve, ir ao mercado, perceber as necessidades e satisfazer as necessidades dos clientes. Os clientes não compram a nossa vontade. Atento e otimista, o presidente do grupo, Luís Simões, não quer fazer futurologia, mas tem algumas certezas de como será Portugal daqui a 20 anos. Temos uma elite nova, uma nova elite, com imensas potencialidades de desenvolvimento na sociedade do conhecimento. E eu creio que eles vão ser, nós também estaremos a assistir, vão ser atores nesta mudança, atores interessantes nesta mudança. E vamos ser capazes de competir com os melhores. Às vezes até tendemos a esquecer os esforços que foram necessários para criar o euro e para que Portugal pudesse aderir. Não só foi preciso reformular completamente a nossa economia e as despesas do Estado, como entrar num pacto de estabilidade que limita as despesas e que nos obriga a muito maior rigor orçamental. Até já nos esquecemos por vezes que Portugal foi chamado o bom aluno da Europa. Entramos no euro, somos fundadores, somos os maiores, não é assim. No mundo financeiro, aliás, o que tem interessante este mundo é que a pessoa tem que estar constantemente a ganhar a sua reputação. E os gregos demoraram mais tempo que nós, mas quando entraram, fizeram as reformas, deram poder ao Ministro das Finanças e atualmente estão no euro. Podem dizer, mas também fizeram ali isto e aquilo e lá a estatística. Pode sempre contar histórias difíceis, todos os países as têm. Mas a verdade é que ser fundador é um motivo de orgulho, mas para mim seria muito mais motivo de orgulho que nós não tivéssemos o problema de competitividade e de baixo de crescimento que temos agora. Tudo joga um pouco em aumentar as dificuldades. Por um lado, a situação estrutural de partida, que só é resolvível a longo prazo. Depois a pressão de uma moeda forte. Depois a emergência de novos países que continuam em ritmo muito acelerado no comércio mundial. Portanto, a inserção da globalização nestas circunstâncias não é obviamente fácil. Apesar de tudo, eu tenho confiança no país, porque acho que conseguiremos vencer, mas é evidente que a pertença ao euro só tornará mais difícil isso. Uma das reivindicações que se faz hoje na Europa é que a Europa tem que encontrar formas de retomar uma dimensão significativa de industrialização, com a ideia de que cuidado,
é preciso cuidar da velha economia para salvaguardar bases de processos de desenvolvimento dos países, porque senão não há soluções. Tanto mais quando vivemos num tempo em que o capital financeiro autodispensa-se de contributos para o coletivo e parece que o produtivo quer seguir-lhe as pelgadas. Portanto, há aqui que tomar precauções. Não há equilíbrios possíveis se essas precauções não forem tomadas. Eu acho que nós estamos num ciclo novo, estamos num ciclo que aponta provavelmente para uma intensificação na exportação de serviços. Já exportamos jogadores de futebol, não é? Portanto, em larga escala, e é um dos produtos portugueses que se vai vendo. Portugueses umas vezes, outras vezes são estrangeiros que circulam por Portugal, mas portanto, eu acho que a economia portuguesa se encaminha para uma muito maior intensidade na exportação de serviços, em alguns casos, serviços qualificados. Nós estamos a desindustrializar-nos e a Alemanha era muito mais, e é muito mais industrial do que nós. Nós podemos crescer também na área de serviços, mas não podemos abdicar de investir e crescer na área da indústria. Nós temos possibilidades de desenvolver o turismo. Desenvolva-se o turismo, mas o desenvolver só o turismo não vai dar resposta às necessidades de Portugal. Nós não podemos empregar os 10 milhões de portugueses no turismo. Isso é uma falácia. Agora, o turismo é uma componente importante também do desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico tem de ser integrado e sustentado em termos setoriais e em termos regionais. Mas eu acho que há na economia portuguesa uma vocação nova, que eu acho que vai ser menos intensiva em investimento. Portugal tinha um modelo de desenvolvimento muito intensivo em investimento, com muita obra pública, com muito betão. O investimento era basicamente casas, construção de instalações nas empresas, obra pública. Isso fazia 50% daquilo a que se chama investimento. Portanto, era um modelo muito pesado, muito consumidor de energia, com problemas sérios também na área ambiental, porque quer se queira, quer não, a questão energética vai de par com a questão ambiental. E eu acho que nós temos hoje, desenha-se aqui um modelo menos intensivo em investimento em capital, mais leve do ponto de vista energético, mais amigo do ambiente. Acho que é este o caminho que hoje se aponta à economia portuguesa. Do ponto de vista económico, dos grandes fenómenos, nós não conseguimos escapar à deslocalização de empresas, não conseguimos escapar à concorrência chinesa ou indiana, como é óbvio, mas, apesar de tudo, estamos num barco, e num barco grande, bastante grande, é a maior economia mundial, considerada no seu conjunto, que nos coloca bastante mais ao abrigo do que se estivéssemos apenas na nossa pequena jangada de pedra, mesmo sem Espanha, e sofreríamos muito mais com esse tipo de abalos. Portanto, digamos que sem conseguirmos controlar todos os efeitos da globalização, porque isso é impossível, eu acho que temos um quadro onde estamos inseridos que é muito mais favorável do que se estivéssemos sozinhos. Goste-se ou não, a Europa entrou no nosso cotidiano com estas pequenas moedas, o euro que está no bolso, todos nós, todos os dias, até agora com baixa inflação e baixas taxas de juros. No fundo, é também isto que faz com que a Europa esteja sempre, todos os dias, aqui tão perto.